pessoal do sexto e sétimo anos, mais uma aula nessa semana. Estão aproveitando bastante? Estão tirando as suas dúvidas lá na escola, com seus professores, por meios online ou até mesmo por formas que a sua escola criou de comunicação? Não abandone os estudos, é importante sempre se dedicar. Bom, meu nome é Cecília, você já conhece, sou coordenadora pedagógica da rede e hoje eu vim trazer uma dica bem importante para você. Você tem um projeto de vida? Tem um sonho? Já parou para pensar nisso? É importante você pensar o que eu gostaria de seguir como profissão, o que eu gostaria de fazer em sociedade. Ah, mas eu sou muito novo, sou do sexto ano, do sétimo ano, ainda não tenho idade para pensar sobre isso. Ah, tem sim, porque a partir do momento que você sonha, a partir do momento que você tem um projeto, você começa a persegui-lo. Ou seja, cria metas possíveis de ir trilhando até chegar na concretização do seu sonho. Mas é muito importante contar com algumas pessoas, principalmente os adultos, que já têm aquela experiência de vida e que podem lhe dar dicas muito importantes. Seus professores, seus pais, amigos adultos que tenha na família são muito importantes para ajudar você a conquistar o seu sonho. Mas tem uma coisa mais importante ainda, além da sua dedicação, garra e também perseverança, é importante de que você corra atrás por meio dos estudos. Eles vão ajudar você a chegar até onde você quer tanto. Hoje, além de termos a sala de leitura com a coordenadora Catiúci, nós teremos também sobre linguagens as nossas aulas. O professor Devanir vai falar sobre características de um texto narrativo com vocês, assim como figuras de linguagem. O professor Zé Antônio de Artes falará sobre arte popular brasileira, trazendo vários exemplos do que ocorre em nosso país. Tenha responsabilidade, foco e alegria nos estudos. Então, vamos lá? Até mais, pessoal! Olá, alunos do sexto e sétimo anos. Estou aqui para ler para vocês uma história que se enquadra no gênero mini-conto. Esse gênero é conhecido por ser bem rapidinho e precisa ganhar o leitor por nocaute, enquanto que uma história longa tem vários rounds para que o leitor se sinta abarrotado. Neste caso, o texto se chama Apelo e é de um autor chamado Dalton Trevisan. Vamos lá? Apelo. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos, a pilha de jornais ali no chão. Ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era um corredor deserto e até o canário ficou mudo. Para não dar parte de fraco, ah, senhora, fui beber com os amigos. 1h da noite, eles se iam e eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. E comecei a sentir falta das pequenas brigas por causa do tempero na salada, o meu jeito de querer bem. Acaso é saudade, senhora? As suas violetas na janela não lhes poupei água e elas murcham. Não tenho botão na camisa, calço a meia furada. Que fim levou o saca-rolhas? Nenhum de nós sabe, sem a senhora, conversar com os outros. Bocas raivosas mastigando. Venha para casa, senhora, por favor. Este texto foi escrito por Dalton Trevisan, um escritor brasileiro nascido em Curitiba em 1925. Fala sobre a ausência e o narrador nos mostra que podemos conviver com pessoas a quem amamos
tornando-as invisíveis, e só notamos como ela nos faz falta quando ela se vai. Por pequenos objetos cotidianos, o narrador mostra o quanto esta presença se transformou em saudade. Boa leitura a vocês. Olá, queridos alunos dos 6º e 7º anos. Eu sou Zé Antônio Borges, arte educador, e hoje, na nossa aula de arte, vamos viajar pelo universo da arte popular brasileira. Vem comigo? Vamos primeiro ampliar um pouquinho esse conceito. A arte popular brasileira é a expressão criativa de homens e mulheres com pouca ou nenhuma formação artística e ilumina aspectos da cultura brasileira através da estética da vida cotidiana. A arte popular fala diretamente da nossa diversidade, do patrimônio e da experiência compartilhada, da criatividade individual e dos valores da comunidade. Portanto, ao estudar arte na escola, precisamos apreciar e refletir as questões relativas à diversidade étnica e cultural brasileira. Tão importante quanto estudar os artistas do Renascimento, Impressionismo, do modernismo brasileiro, por exemplo, é conhecer a poética de artistas populares, rompendo esta categorização hierárquica entre cultura popular e cultura erudita. Você sabe a diferença entre cultura erudita e cultura popular? Existe diferença? Quando se fala em cultura erudita, que nasce da erudição, refere-se a toda e qualquer forma de cultura produzida dentro de um conjunto de conhecimentos adquiridos por meio do estudo organizado. A cultura erudita e seus frutos são consequências do surgimento de certo academicismo, ou seja, de um conjunto de conhecimentos sistematizados que, para serem dominados, devem ser aprendidos seguindo princípios e regras estabelecidas. Já a cultura popular, essa nasce do povo e, em um sentido mais amplo, refere-se a produções artísticas que não seguem referências e regras de determinada academia e escola artística. Os fazedores da cultura popular, em geral, são autodidatas ou formados entre os pares em uma educação de pai para filho, por exemplo. Sempre que falamos de cultura erudita e cultura popular, é importante não atribuir juízo de valor, ou seja, não colocar uma como mais importante que a outra. Hoje, é possível inclusive falar em arte brasileira, sem categorização. Aliás, as fronteiras que separam arte erudita de arte popular está cada vez mais diluída. Essas artes se influenciam, se alimentam. É possível falar, então, em arte brasileira, porque os fazedores, tanto da arte erudita quanto da arte popular, eles formam o patrimônio cultural brasileiro, que é a nossa maior riqueza. Hoje, nos dedicaremos a conhecer a poética de artistas populares que trabalham com uma produção plástica visual. Podemos olhar para a produção desses artistas em duas grandes categorias. Realista figurativa. Nesta categoria está representado o cotidiano, o dia a dia, o trabalho, a religião, representado principalmente nos santos católicos, nas divindades de religiões de matrizes africanas, as festas, o ciclo da vida, como nascimento, casamento, batizado, morte. Aqui nessas imagens podemos observar a produção de Mestre Vitalino, por exemplo, que do Alto do Moura, em Caruaru, representou com o barro a vida dos sertanejos. Também Dona Isabel, do Vale do Jequitinhonha, e suas bonecas em tamanho real. Ainda nessas imagens, J. Borges, um patrimônio vivo de Pernambuco, um artista autodidata que se dedicou à poesia de cordel e se dedica ainda à poesia de cordel e à xilogravura.
A outra categoria é a imaginária em comum. Aqui, concentra-se uma temática subjetiva ou irreal. O artista que se dedica a esse tipo de produção cria um universo singular, que mesmo refletindo referências ancestrais, religiosas ou mitológicas, traduzem um mundo imaginário e de intensa expressividade. Vamos conhecer dois artistas que trabalham com o universo do imaginário em comum. E é a partir deles que eu vou fazer a proposta de criação de arte da aula de hoje. O primeiro artista é Rodrigo Godá e suas engenhocas. Rodrigo Godá é um artista goiano cuja obra possui um rico repertório de símbolos e imaginação. Vamos a seguir conhecer alguns dos seus trabalhos da série Máquina do Mundo. Aqui na primeira imagem temos um robô de fazer arco-íris que sai colorindo o mundo. Do outro lado, uma máquina que produz árvore. Aqui, o que será que faz essa engenhoca? Temos uma máquina de produzir nuvens. Já esta outra, extremamente interessante, é uma engenhoca que produz aves, pássaros exóticos. E aqui, uma máquina de produzir floresta. Então, Godá constrói engenhocas que ironizam as máquinas poluidoras e propõe que elas reflorestem o mundo, que elas despoluam o ar. Máquinas que recuperem o que gradativamente estamos perdendo. E agora é a sua vez. Inspiradas nas engenhocas, nas criações de Godá, que tal você aí em casa criar as suas máquinas delirantes? Use folha de sulfite, lápis de cor, canetinha, explore a tua imaginação, a tua criatividade. Pesquise mais imagens e obras do Rodrigo Godá para você se inspirar. Já pensou em criar, por exemplo, uma máquina voadora capaz de capturar e destruir o coronavírus? Que tal? E uma máquina de fazer bois, onde você coloca de um lado os bifes e do outro saem os bois inteiros. Enfim, não tem limite para a sua imaginação. Criem, inventem, expressem-se. Vou apresentar agora um segundo artista. Aqui nós temos Miguel dos Santos e as suas esculturas quase surrealistas. Surrealismo é aquilo que está além do real, no imaginário, no sonho, no inconsciente. Miguel dos Santos reside e trabalha em João Pessoa, na Paraíba. É um artista que transita entre a arte erudita e a arte popular. Suas esculturas possuem forte influência africana e do imaginário das lendas nordestinas. Observem então essas esculturas. Existe um certo misticismo, um surrealismo. Reconhecemos alguns animais, mas são seres híbridos. Aqui outras esculturas. Lembrando que este artista, o Miguel dos Santos, ele faz esculturas, totens, de quase 3 metros de altura. Impressionante, né? E agora é a sua vez. Que tal, então, você aí em casa criar seres imaginários inspirados nas esculturas de Miguel dos Santos? Para isso, você pode usar, por exemplo, a argila. Esse barro você pode comprar em qualquer papelaria. Esse pacotinho, por exemplo, custa menos de R$2. E aí você vai criar os seus seres imaginários, místicos, híbridos. Você pode usar também papel picado, diluir em água, usar cola branca e ir moldando as suas formas tridimensionais. O importante é se expressar, usar as referências do artista e criar seres que saem aí da tua criatividade, da tua imaginação. E então, estão desafiados a produzir arte em casa? E agora, para terminar a nossa aula, vou convidá-los para assistir junto comigo o depoimento, a fala de Dona Isabel, uma artista popular
do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Quando eu era criança, eu tinha 7 para 8 anos, esse meio assim, né? Aí a minha mãe fazia pote, panela, caqueiro, essas coisas mais naturais, sabe? E eu era menor assim, dos mais pequenos, eu era mais maior um pouco, mais menor. E meu pai pegava os outros grandes, tudo levava para a roça. Nós morávamos de fazenda dos outros, né? Nós morávamos de agregado, na fazenda dos outros. Meu pai deixava eu em casa para olhar as crianças que eram de colo, que minha mãe criava as crianças de colo, que ficavam na mão, né? Para ela poder trabalhar. Ela ia mexer com barro, fazer as peças, e eu ficava olhando as crianças, né? Quando aquele menino dormia, eu ia lá pegar um bolinho do barro, querendo ela fazer as outras coisas dela, eu querendo fazer, era boneca, porque eu via falando em boneca, mas eu não conhecia o que era boneca. A gente morava assim para as roças, não era no tempo de hoje, todo lado que a gente vai, a gente vê boneca. Meu pai trazia milho da roça, debulhava o milho, eu pegava o sabuco, enrolava um pedacinho de pano, um retalho de pano, de papel na cintura, no sabuco, falava que era boneca. Que eu ia falar que boneca vestia roupa igual a gente, tal, isso aqui, né? Aí pegava uns pedacinhos de barro, e a minha mãe brigava com a gente, porque o barro lá era buscado muito longe. E minha mãe não deixava a gente desperdiçar o barro, né? Quando a gente pegava o barro, um pedacinho de barro era escondido. Depois eu ia lá para trás da casa e fazendo, eu falava, agora eu vou fazer umas bonequinhas, fazer uns cavalinhos, umas vaquinhas. Isso mesmo foi assim que eu comecei. A ideia para fazer a boneca foi imaginação. Quando eu cheguei para aqui, que eu mudei para aqui, eu já tinha um bocado de filho, o pai morreu, fiquei só com esses filhos, só sem nada. Só tinha os braços e sabia fazer alguma coisa do trabalho, né? A gente pedia, me dá um desses meninos, e eu ser muito trabalhadeira e caprichosa, você vai alugar numa casa, assim, fora, num lugar que paga bem. Eu falei, eu não dou meus filhos a ninguém. Que Deus que me deu, Deus que cria para mim, né? Ficou sem pai, só comigo. E o trabalho que eu sabia fazer, o bar, não era que dava. Mas era um dinheirinho pouco, não estava dando para a gente sobreviver. Aí eu peguei saindo, botava na cabeça, botava na cabeça e saía para Rio Bahia. Ia de pé mesmo, ia a pé. Chegava lá na Rio Bahia, tinha um moço que morava lá na beira da rodagem, ele tinha a venda. É muito conhecido a gente, uma pessoa muito boa, né? Eles compravam na mão da gente, levavam para São Paulo, por outros cantos longe, e por lá foi fazendo conhecimento. Eu falei, mas gente, eu sei fazer, eu vou fazer as minhas bonecas que eu sei fazer, eu faço pequena, agora eu vou fazer elas grandes. Mas minha filha, para que eu inventei fazer isso? Mas por quase me endoidava de tanto eu fazer. Às vezes dava encomenda tanto que eu não dava conta de fazer. Aí eu peguei e chamar as vizinhas para fazer mais. Aí eu não sei fazer, eu pelejava, não sabia, pelejava. Foi Placidina e a Teca, foi as primeiras que aprendeu. E depois fui ensinando pelos outros, assim, um passando pelos outros, passando que aprendeu, passou pelos outros, outro passava pelos outros. Aí foi continuando até hoje. Dona Isabel faleceu em 2014, mas a sua obra, a sua arte está viva e ganhou o mundo. E assim, eu me despeço de vocês. Viva a Dona Isabel, viva a arte popular brasileira. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu me chamo Devanir Júnior, sou professor de português aqui da Rede Municipal de Educação de São José do Rio Preto e eu estou aqui hoje mais uma vez para continuar ajudando vocês com esse material que vocês estão recebendo da escola. Só fiquem mais uma vez atentos à capa dos materiais, vamos falar dos materiais dos 6º e 7º anos, então cuidado para não se confundir. Vamos lá para a nossa aula então? O primeiro assunto que a gente vai falar aqui
sobre discurso direto e discurso indireto. Nos textos em geral, quando a gente vai usar a fala de alguém, vai se referir à fala de alguém, nós temos duas formas de fazer isso. Pode ser pelo discurso direto ou indireto. No discurso direto, a gente vai citar a fala do próprio personagem, da própria pessoa, como se fosse ele mesmo que estivesse falando. Olha o exemplo. João chegou até Maria e disse: "E aí, gostou do meu terno novo?" Então repara que essa fala que foi indicada pelo travessão, ela é como se fosse o próprio João falando. Já no discurso indireto, o nome é bem sugestivo, né? Alguém conta o que o personagem disse, não é o próprio personagem quem fala. Olha a diferença da mesma fala, agora usando o discurso indireto. João chegou até Maria e lhe perguntou se havia gostado do seu terno novo. Percebam que no discurso indireto não tem essa percepção de que é o próprio João quem está falando. É como se alguém estivesse contando o que o João disse. Bem tranquilo, né? Vamos lá então para o nosso próximo assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre essas características do texto narrativo, especificamente sobre tempo e espaço, tá bom? Primeiramente, vamos falar do tempo. O tempo na narrativa é quando a história acontece, o momento em que ela acontece. Nós temos formas de indicação do tempo. Olha lá, podem ser datas, podem ser referências temporais e pode ser também o próprio tempo verbal, né? O tempo verbal pode indicar o momento em que isso acontece. Fiquem atentos, pessoal, porque essas referências temporais, elas acontecem de diversas formas. E eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Era uma vez, na manhã do dia seguinte, ontem, semana que vem, no dia 11 de setembro de 2001. Então, todos estes exemplos aqui são exemplos de referências temporais, tá? Então, para a gente saber quando a nossa história acontece, a gente precisa ficar ligado nessas referências. O outro assunto é o espaço. O espaço aqui não é o espaço sideral, mas sim o lugar em que a história acontece. Dependendo do tipo de texto que a gente estiver lidando, esse espaço ele pode mudar algumas vezes. Ele pode acontecer em diversos locais. E assim como no tempo, também há marcas que indicam o local, né, ou os locais onde essa história acontece. Repara os exemplos que eu trouxe aqui pra gente. Na casa do meu pai, na floresta encantada, no castelo do rei, na cidade. Então todos estes são exemplos de marcas espaciais que indicam um local onde os atos, as ações acontecem. Tudo bem? Vamos adiante então no próximo assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo verbal do texto narrativo, pessoal. Eu vou comentar aqui com vocês brevemente sobre as características de 4 modelos narrativos de texto, para a gente perceber, e vocês vão passar a refletir sobre isso, do porquê que geralmente esses textos são escritos no pretérito, ou seja, no passado, tá bom? Vai ter uma questão no caderno de vocês, na apostila de vocês, que vai falar sobre isso. Vai fazer vocês pensarem sobre o porquê que esse tipo de texto costuma-se ser escrito no passado. Então eu vou falar um pouquinho sobre as características de cada um para ajudar vocês a pensarem sobre isso. O primeiro deles é o conto. Como eu coloquei aqui, o conto é uma narrativa curta e que geralmente envolve poucos personagens e espaço reduzido. Lembra que o espaço é o local onde acontecem os fatos? Então, nos contos, o espaço geralmente é reduzido. Isso quer dizer que não vai ficar trocando de espaço muitas vezes, como acontece nos livros de romance, em que a história vai transitando por diversos locais diferentes. No conto, geralmente se concentra num lugar só ou, quando muito, em poucos lugares, tá bom? Além de ser uma narrativa curta, com poucos personagens também, ok? Depois a crônica. A crônica ela é parecida com o conto, porque ela também é uma narrativa curta, com a diferença de que, na crônica, o assunto são temas cotidianos. O que são temas cotidianos? São coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, coisas que as pessoas passam diariamente, como buscar pão, recolher jornal e etc. São coisas comuns do dia a dia, tá bom? Geralmente, as crônicas trazem um tom irônico ou humorístico, tá bom? Continuando,
As fábulas, já um assunto muito conhecido de todos, né? Muito parecido com os outros gêneros também. A fábula também é uma narrativa curta que pode ser escrita em prosa ou em verso, com personagens animais, com características humanas. Muito conhecido de todos, a fábula traz geralmente uma moral, que ela pode ser refletida sobre o conteúdo do texto ou ela pode vir expressa, bem claro, no final do texto, tá bom? Por último, o último gênero que eu vou falar com vocês aqui são as memórias literárias. E aqui o nome já é sugestivo, porque se é memória, você já pensa em algo que se foi, que passou, ok? As memórias literárias são narrativas em que o narrador relata fatos do seu passado com contornos biográficos, ou seja, ele fala um pouco da própria vida. E essas memórias, a partir dessas memórias, ele vai criar um texto narrativo, uma história literária em cima dessas memórias pessoais do narrador, ok? Tranquilo, agora vocês vão pensar. A partir do que foi falado aqui, como é proposto na apostila de vocês, pensem um pouquinho sobre isso. Por que que esses tipos de texto, geralmente, não é sempre, geralmente, eles estão no passado? É tranquilo, é só vocês associarem essas características que foram faladas aqui ao tempo passado. Por que que geralmente está no passado? Tá bom? Vamos lá para o nosso próximo assunto, que são os recursos verbais e os recursos não verbais. A gente também pode chamar de linguagem verbal e linguagem não verbal. É muito simples, eu vou falar muito rapidamente. Na linguagem verbal, é toda linguagem que utiliza palavras, sejam elas faladas ou escritas. Já na linguagem não verbal, não possui palavras. E aqui vão entrar gestos, desenhos, símbolos, cores, etc. Ok? Então lembrem-se disso. Linguagem verbal tem palavras, linguagem não verbal não tem palavras. Quer um exemplo disso? Uma história em quadrinhos, em que você vai encontrar desenhos dos personagens, dos cenários e as falas dos personagens. Uma história em quadrinhos utiliza recursos verbais e recursos não verbais, ok? Os desenhos, os cenários são os recursos não verbais. E as falas dos personagens e dos narradores são os recursos verbais. Então acho que ficou bem claro para vocês, né? Vamos aqui agora para o nosso próximo e último assunto, que são as figuras de linguagem. Esse material vocês encontrarão no material que vocês pegaram na escola, lá já vai estar explicado, mas eu trouxe para ficar mais claro e mais fácil de vocês entenderem. Eu vou falar sobre 5 figuras de linguagem e a primeira delas é a antítese. Repara nesse nome, anti. O que é anti? É aquilo que é oposto, é aquilo que é contrário. E a antítese é a figura de linguagem que vai opor termos, tá? Repara aqui o exemplo que eu trouxe. Não há felicidade sem tristeza. Perceba que tristeza e felicidade são elementos opostos, com significados opostos. Mas ali na frase, eles estabelecem uma relação de sentido entre si. Então, quando numa mesma frase, num mesmo texto, nós estabelecemos relações de sentidos entre termos opostos, eu utilizei aqui uma figura de linguagem antítese, tá bom? Próxima figura é a metonímia, que é a relação da parte pelo todo, do continente pelo conteúdo. Essa parece um pouco estranho, mas é bem tranquilo de entender quando você observa o exemplo. Olha aqui. Adoro ler Machado de Assis. Machado de Assis, ele é um autor. Obviamente, quando eu falo que eu adoro ler Machado de Assis, eu não estou falando que eu adoro ler o autor, a pessoa. Eu não pego ele, o corpo dele e leio ele. Eu estou falando da obra que ele fez. Então, o que aconteceu aqui? Uma substituição da obra pelo autor. Outro exemplo comum, quando os pecuaristas falam, eu tenho 500 cabeças de gado. Eles não têm só as cabeças. Nesse caso, a metonímia acontece fazendo a substituição da parte, ou melhor, do todo, né, que é o boi inteiro, pela parte, que é a cabeça. Por isso que a gente fala que na metonímia ocorre a substituição da parte pelo todo, do continente pelo conteúdo, do autor pela obra. Quando ocorre essa substituição de um termo por outro, nós chamamos de metonímia, ok? Próxima figura, muito conhecida, muito famosa, metáfora. A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita. Também fica muito fácil de percebermos quando a gente olha, por exemplo, rúbia é uma flor. Repara que foi feita uma afirmação.
Há uma comparação implícita aqui, porque quando eu afirmo que rúbia é uma flor, o que está acontecendo é que eu faço uma comparação entre rúbia e a flor. Rúbia pode ser bonita como uma flor, ou linda como uma flor, cheirosa como uma flor. Só que em vez de eu usar os elementos comparativos, linda como, tão bonita quanto, em vez de eu fazer essa comparação explícita, essa comparação fica implícita quando eu apenas afirmo rúbia é uma flor, correto? Não quer dizer que a rúbia seja de fato uma flor do meu jardim, mas que eu conheço alguém com esse nome rúbia e que eu estou colocando nela as características da flor. Essa é a metáfora. Vamos para a nossa próxima figura, que é a onomatopeia. Na aula passada eu falei um pouquinho dela, mas eu apenas citei. Agora eu vou explicar melhor como ela funciona. A onomatopeia, muito presente inclusive nas histórias em quadrinhos, nada mais é do que a reprodução dos sons na escrita. Quando a gente está escrevendo, algumas vezes a gente precisa representar alguns sons. Se eu quero representar o som de alguém batendo na porta, geralmente eu escrevo toque-toque, correto? Eu trouxe aqui o exemplo de um despertador. Olha só, tic-tac, tic-tac, trim. Quando eu escrevo isso, essa tentativa de reprodução dos sons, eu estou usando uma figura que se chama onomatopeia. Então, todas as vezes que vocês encontrarem elementos no texto que estão tentando reproduzir os sons, saibam disso. É uma onomatopeia. Por último, nós vamos falar aqui da personificação. Essa também tem um nome bastante sugestivo. Personificação, o que isso lembra? Parece que você quer tornar pessoa, né? Mas como assim tornar pessoa? A personificação é a figura de linguagem que vai atribuir características de seres humanos a seres que não são humanos. Isso acontece o tempo todo, a gente usa isso com muita frequência. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. As árvores dançam ao ritmo do vento. Pessoal, pensa um pouquinho, árvore dança? Dançar é uma característica de uma árvore? É uma característica de seres animados, de seres humanos? A segunda opção, né? Então, obviamente que quando eu crio essa frase, as árvores dançam ao ritmo do vento, não quer dizer efetivamente que as árvores dançam, mas é uma forma que eu estou usando para me expressar, para dizer que aquele chacoalhão que o vento dá nas árvores, para mim, lembra uma dança. Então, quando eu pego essas características que são de seres humanos e coloco em seres que não são humanos, eu estou usando uma personificação. Pessoal, a aula de hoje foi essa, espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.